o que é que nós falámos aqui no segundo domingo de janeiro? Alguém se lembra? Então, vocês comem queijo? Não comem queijo? Hã? É? Mas olha, nós vamos começar a falar. Tu lembras-te? Diz lá. Comeste queijo. Lembras-te que comeste queijo? Vês, fixe. Isso é bom. Isso é muito bom. Olha, eu vou começar a falar, continuar a falar acerca de um personagem da Bíblia que o pastor Dilermando falou em janeiro. Alguém se lembra? Quem foi? Eliseu. Falaste de Eliseu? Acho que fui eu que falei de Eliseu, não foi? Eu que falei. Então, isso. Falaste sobre Eliseu? Abraão, exatamente. Nós vamos continuar a falar sobre a história de Abraão. E vamos fazer isso aqui aos segundos domingos. Portanto, vocês vão ficar especialistas acerca do Abraão. Alguém sabe o que é que o Abraão... O que é que o Abraão tem de importante? Alguém sabe como é que ele foi chamado na Bíblia? Sabes, Diogo? Ele é o pai da nação de Israel. Isso! É ele, através dele que começou uma nação de Israel. O Senhor Deus prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Depois, mais tarde, prometeu uma outra coisa, lembram-se? Prometeu que lhe ia dar uma grande terra. E depois prometeu que lhe ia dar uma grande família. Que coisa interessante. Olha, vocês podem pensar nisso. Será que Deus continua a fazer isso hoje ainda? Claro que sim, não é? Tens razão, não é? Ele continua a fazer isso. E sabem uma coisa? Hoje eu quero perguntar, vocês gostam mais de andar de carro ou a pé? David, gostam mais de andar de carro ou a pé? De carro? Pois é. Depende das distâncias, isso mesmo. Dos dois, ótimo. É assim, sabem uma coisa? Nós hoje podemos andar de carro, podemos andar de bicicleta, podemos andar de moto, de avião, etc. Mas naquela altura não era assim. Naquela altura andava a pé. Isso mesmo. E sabem que um dia o Senhor Deus falou assim. Ele dá ordens às pessoas, sabiam? Vocês acham que sim? Vocês costumam ficar à espera de ouvir a voz de Deus? Como é que vocês conseguem ouvir a voz de Deus hoje? Eu ouvi só Davi. Como é que conseguem ouvir a voz de Deus hoje? Não foi hoje. Isso, olha, está aqui escrito, a voz de Deus está aqui. Nós precisamos ler a palavra de Deus, não é? Sabem que Abraão, ele foi chamado um amigo de Deus. Sabem porquê? Porque ele procurava andar perto de Deus. Mas vamos lá. Vocês sabem que o Abraão, ele saiu em primeiro lugar de uma terra chamada Ur dos Caldeus. E isto era uma terra que existia, não é? Lá na zona da Babilónia, perto de uma região importante. Ele saiu de Ur dos Caldeus e sabem que Ur dos Caldeus era uma pequena cidade, não era muito importante, mas naquela altura, mas era uma pequena cidade e esta cidade era uma cidade onde as pessoas viviam a adorar um Deus. Sabem qual era o Deus daquela cidade? É o Deus Lua. Já ouviram falar de Deus Lua? As pessoas adorarem a Lua. É isso. Era nesta cidade que o Abraão, juntamente com a sua família, vivia. E o Senhor Deus, um dia, nós não sabemos bem porquê, mas o Senhor Deus deu uma ordem. E essa ordem que Ele deu essa ordem, olha, vês? Então, eu não tenho ordem nenhuma, mas alguns veio, não é? Vamos esperar que o Vitor chegue de casa, faz favor, que os vai ajudar. Então, o que é que acontece? O pai de Abraão, que se chamava Tera, recebeu uma ordem e ele saiu com a sua família, está bem? Saiu para uma terra que o Senhor lhe deu, o Senhor lhe disse que ele ia ganhar, uma terra que ele estava prometida. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus, não é? E ele vai para uma outra terra. A terra que diz aqui, vocês podem acompanhar a história, porque ela está em Hebreus capítulo 12, está bem? 11 e 12. Ele foi para uma outra terra chamada Arã. Sabem uma coisa? Nós não sabemos porquê, mas lá o Abraão ficou muito tempo em Arã.
Nós calculamos mais ou menos 20 anos que eles ficaram em Harã. Mas sabem uma coisa? Eu não sei porquê, mas qual tinha sido a ordem que o Senhor tinha dado a Abraão? Lembram-se? Sai da tua terra e deixa a tua família e vai para a terra que eu te mostrar. Não foi isso que ele recebeu a ordem? Foi essa, não foi? Exato. Então o que acontece? Ele chegou aqui a Harã e sabem uma coisa? Harã era uma cidade mais importante. Harã era mais importante. Era mais importante que Ur dos Caldeus. E sabem o que é que aconteceu? Ele ficou lá cerca de 20 anos em Harã. Nós não sabemos porquê. Nós não sabemos porque é que ele ficou em Harã. Mas sabem uma coisa? Deixa-me perguntar a vocês. Quando vocês estão a jogar um jogo qualquer e os vossos pais vos chamam para ir para a refeição, vocês ficam sempre um bocadinho mais, não é? Não. Ei, fantástico, há aqui meninos muito bem, muito disciplinados, não é? E sabem, quando as pessoas grandes estão a fazer uma coisa boa, não é? Por exemplo, o marido, o pai está lá em casa a fazer uma coisa qualquer, depois a mãe chama e diz: olha, a refeição está pronta. Ele deixa logo tudo e vai logo, não é? É assim que acontece. Ah, mas tu fazes isso, não fazes? Ian, tu fazes isso, mas o teu pai não. Não? Ei, que coisa interessante, não é? Olha, sabem uma coisa? Às vezes nós temos tendência, sabem o que é a tendência? É o costume. Às vezes nós ficamos mais tempo no sítio que nós devemos. E sabem uma coisa? Quando nós entramos e vemos o que está escrito, olha, eu vou dizer-te o que é que acontece. Sabes qual foi a ordem que o Senhor Deus deu a Abraão? Abraão, sai já. A palavra, no sentido original que está lá, na palavra de Deus, é uma ordem que o Senhor Deus já. Quando os vossos pais vos dizem, sai já, isso quer dizer que tu vais ficar mais tempo? É logo. Sabe o que é que aconteceu? Eu acho que Abraão enriqueceu muito na cidade de Harã. Ele ficou muito rico. Foi na cidade de Harã que ele ganhou mais animais. Ele ficou com uma família assim mais alargada de animais, claro. E sabe uma coisa? Eu acho que ele estava a sentir-se muito bem lá em Harã. Harã era uma cidade maior. Ele estava ali muito bem e ele ficou lá mais tempo do que ele devia. Sabe uma coisa? A primeira coisa que nós temos que aprender: nós não devemos ficar num lugar mais tempo do que nós devemos. Sabem? É muito importante. O Senhor Deus, quando deu a ordem a Abraão, disse: Abraão, sai já. É como se ele estivesse a dizer: já estás há tempo demais em Harã. Às vezes nós demoramos muito tempo a obedecer ao Senhor. Às vezes nós ficamos muito tempo para responder àquilo que o Senhor Deus nos pede. Mas sabem uma coisa? Sempre que o Senhor Deus nos der uma ordem, nós devemos obedecer. É muito importante isso. Portanto, quando tu estiveres a jogar um jogo qualquer e te derem uma ordem, tu larga logo o jogo. Se tu estiveres a fazer alguma coisa que na verdade não deves, não fiques muito tempo a fazer isso. A ordem do Senhor é: tu tens que ser rápido a obedecer àquilo que o Senhor Deus pede. Então, se tu estiveres num sítio, por exemplo, se tu estiveres num grupo de amigos que às vezes não te ajudam a fazer o que o Senhor Deus quer, o que é que tu deves fazer? Sai já, é isso mesmo. Às vezes os adultos também estão a fazer coisas que às vezes o Senhor Deus não quer. E o que é que o Senhor Deus diz para eles também? Sai já. Não é para ficar lá mais tempo. Nós precisamos de obedecer. Obedecer quando o Senhor Deus nos diz, não é ficar lá mais tempo, é obedecer logo. É muito importante. Se o Abraão não tivesse obedecido logo, talvez ele não viesse a receber as bênçãos de Deus que tinha para ele. Será que o Abraão obedeceu logo que ele ouviu a voz do Senhor? Desta vez obedeceu. Ele disse logo, saiu logo, pegou na sua família e foi. E sabem uma coisa? O Senhor Deus tinha dito uma outra coisa a Abraão. Tinha dito para ele sair da sua terra e deixar a sua parentela. Sabe o que é a parentela? Diz lá. São os nossos parentes, isso mesmo. Devíamos deixar os nossos parentes. Mas sabem uma coisa que aconteceu aqui também em Harã? O Abraão saiu e foi para uma outra terra, só que ele levou com ele, sabem quem? O sobrinho Ló, isso mesmo. Dobrou com ele. Era isso que o Senhor Deus tinha dito.
Era isso? Não. O Senhor Deus tinha dito, olha, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Primeiro, ele ficou muito tempo lá em Harã, tempo demais. O Senhor Deus disse, sai já. E quando ele disse, deixa a tua família, ele levou Ló com ele. Sabem uma coisa? Nós agora não sabemos, vamos saber mais tarde. Mas quando ele saiu com o Ló e levou o Ló com ele, o Ló trouxe-lhe alguns problemas, sabiam? É isso. Às vezes, quando nós não obedecemos a Deus totalmente, os problemas vêm. Sim, Davi, queres dizer? E também, e aí tive muitos animais, e aí não dava para plantar o suficiente. E aí depois vem a família e houve uma briga feia. Isso. Aí estava a ver como contavas a história toda. Por acaso não contaste toda, não é? Mas isso, muito bem, mais à frente, não é? É isso, estás a ver? Teve confusão com o sobrinho, não foi? Mas o que é que o Senhor Deus tinha dito? Vai só com a tua família mais chegada, deixa os teus parentes. Às vezes nós queremos ser muito bondosos com os outros, só que às vezes os outros atrapalham os nossos caminhos e nós temos que ouvir a voz de Deus sempre. Então, mas a verdade é que o Abrão lá foi, saiu de Harã e sabem uma coisa? Ele foi ter uma outra cidade chamada Siquém. Era uma outra cidade. Esta palavra Siquém quer dizer ombro. É curioso. Esta cidade de Siquém era mais importante ainda que Harã. Estava entre dois montes. Nesses dois montes foram muito importantes, sabem? Num deles, não é? Num dos montes, sabem o que aconteceu? Mais tarde, o Moisés mandou que a lei fosse escrita em pedras e pintadas de branco neste monte. Para quê? Para toda a gente ver a lei do Senhor de uma forma clara. Mas no outro monte que estava lá, que era o Monte Gerizim, e essa cidade ficava entre dois montes, o Monte Gerizim, aconteceu uma coisa interessante. Muitos anos depois, sabem o que foi? Vocês ouviram falar da história da conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana? Isso, toda a gente conhece essa história. Foi neste Monte Gerizim que mais tarde o Senhor Jesus teve esta conversa com a mulher samaritana. Portanto, estamos aqui em Siquém. E vocês sabem uma coisa? Diz o texto que o Senhor, que quando ele chegou a Siquém, diz aqui no verso 6, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Estava lá uma árvore. Esta árvore era uma árvore importante. Sabem porquê? Era uma árvore que tinha muitos anos. Alguns de vocês se lembram quando nós fomos fazer a trilha ecológica com o CCJ? Alguém se lembra? Tem aqui muita gente. Nós vimos um carvalho que tinha cerca de... Alguém se lembra? Quantos anos? Já se esqueceram. 700 anos, quase 700 anos, entre 600 e 700 anos. Foi, pelo menos é isso que dizem. Olha, lembram-se desse carvalho ainda? Lembram-se? Foi fixe, não foi? Então, imagina, naquela altura havia árvores destas que passavam uns 1000 anos. O carvalho é uma árvore que dura muito tempo e tem assim grandes braços, etc. E sabem uma coisa? As pessoas, quando encontravam-se um carvalho destes, eles achavam que ali era um lugar onde Deus podia falar com eles. O que é curioso é que quando ele chegou ao carvalho de Manre, ao carvalho de Moré, ia lá de chegar ao de Manre, mas ainda não chegou, que está em Moré. Quando chegou ao carvalho de Moré, sabe o que aconteceu? Diz o texto que o Senhor Deus falou com ele pela primeira vez. Ele já tinha dado uma ordem, nós não sabemos como, mas aqui o texto diz que o Senhor lhe apareceu pela primeira vez. Sabem que os carvalhos e estes lugares assim eram um lugar onde as pessoas ficavam durante algum tempo. Sabem porquê? Eles vinham de viagem, quando encontravam uma árvore grande, encontravam o quê? Uma sombra, não é? Para ficar. Eles ficavam ali muito tempo, pensavam em Deus e Deus falava com as pessoas desta maneira. E foi isso que aconteceu. Mas sabes uma coisa? Outra coisa que aconteceu aqui em Siquém é que o Abraão fez uma coisa interessante. Construiu um altar. Uma das coisas interessantes que Abraão fez muito é que por onde quer que ele ia, ele construía um altar. Vocês sabem para que é que servia o altar? Era para adorar a Deus, isso mesmo. E sabem uma coisa? Como Abraão adorava um só Deus, havia outros altares espalhados por lá, mas não havia um altar que fosse dedicado ao Deus verdadeiro. Por isso, sabem o que acontecia? O Abraão edificou um altar. Bem, deixa-me perguntar-te, será que tu hoje adoras a Deus como?
Como é que as pessoas adoram a Deus hoje? Pois é, orar é uma maneira. As pessoas pensam que só se pode adorar a Deus quando se vem à igreja. Talvez até tu mesmo, ou talvez as pessoas grandes, quando forem embora hoje daqui, vão achar que já fizeram tudo o que deviam fazer para Deus esta semana. Às vezes há pessoas que pensam isso. E então vão-se embora, nunca mais leem a Bíblia, nunca mais oram ao Senhor Deus, nunca mais pensam nos outros, etc, etc. Sabem porquê? Porque às vezes nós nos esquecemos de Deus. Pensa, pode ser que tu não vais construir um altar lá em tua casa, claro, porque hoje nós podemos adorar a Deus sem ser necessário um altar. Agora fazer jejum, né? Hã? Os adultos podem fazer jejum? Pois podem, claro, é uma maneira também de adorar a Deus, não é? Então o que acontece? Hoje nós temos que encontrar outras maneiras de adorar a Deus. Não vamos construir um altar como o Abraão fez, mas sabem uma coisa curiosa? Mais à frente nós vamos ver que o Abraão fazia outra coisa. Sabem o que era? Ele construía outras coisas também. Vamos chegar um pouquinho mais à frente, porque o Abraão continua a sua viagem e vai chegar a uma cidade chamada Betel. Betel chama-se a casa de Deus, quer dizer a casa de Deus. E vocês sabem uma coisa que ele, quando chegou a Betel, fez? Tu ainda há bocado explicaste uma coisa muito próxima. É que sabem que em Betel, sabem o que ele fez? O que é isto? Isso, ele abriu um poço. Abriu um poço. Sabem que naquela altura é preciso água para os animais, para as pessoas. Nós hoje temos água canalizada, abrimos a torneira e a água vem, mas naquela altura não era assim. Era preciso abrir um poço, certo? E sabem que abrir um poço era muito importante para as pessoas poderem viver. E sabem uma coisa interessante? Já no tempo de Abraão, o Abraão fazia aquilo que Deus disse que nós devíamos fazer. Amar a Deus em primeiro lugar. E o que é que ele fazia? Construía um altar. E depois outra coisa, que é que diz a seguir o segundo mandamento? Ama o próximo como a ti mesmo. O que é que ele fazia? Um poço. Sabem porquê? Porque quando ele abria um poço, ele servia-se da água, mas depois ele ia para outra cidade e alguém vinha e bebia daquela água, não é? Já na vida de Abraão havia aquilo que o Senhor Deus tinha dito: ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Está bem? Agora, ele lá estava em Betel. Eu não vou falar muito, mas quero acabar aqui para vos dizer uma outra coisa. Sabem que um dia começou a haver uma fome lá na cidade onde ele estava, em Betel. E sabem o que aconteceu? O Abraão decidiu ir para o Egito. Eu vou ler o texto para vocês verem se o Senhor Deus deu essa ordem ou não. Será que deu? Eu vou dizer, olha, naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Deus deu-lhe a ordem para ele ir para o Egito? Mas ele foi, não foi? Pois foi. E sabem uma coisa? No Egito ele teve só problemas. Porque ele foi para o Egito e o Senhor Deus não tinha dito para ele ir. O Senhor Deus tinha dito que ia fazer dele uma grande nação. E ele deu ordens para ele ir andando. Mas quando a fome chegou, o Abraão pensou assim: deixa-me mas é sair daqui e ir para um outro lugar onde haja mais comida. Mas o Senhor Deus não tinha dito que cuidava dele? Sim. Sabem, às vezes nós podemos estar a caminhar na nossa vida, mas mesmo assim não sermos totalmente obedientes àquilo que o Senhor Deus quer. Pois é, sabem o que é que aconteceu? Ele lá no Egito só teve problemas. A próxima vez eu vou contar o que é que aconteceu no Egito. Mas há uma coisa que eu quero que vocês saibam. Várias lições. Primeiro, nunca te esqueças que não deves ficar no pecado mais tempo. Quando nós estamos a pecar, nós temos que parar com o pecado. Se estamos num sítio errado, nós não podemos estar. Se temos um grupo de amigos e um deles, nem que seja um só, não nos ajuda, nós temos que cortar com os amigos. Se nós estamos a fazer alguma coisa, algum negócio que na verdade não é correto, os pais devem cortar. Porquê? Porque a ordem do sai já é para nós, ainda hoje. Não devemos ficar demasiado tempo naquilo que nós não devemos. Outra coisa importante, nunca se esqueçamos de adorar o Senhor, exatamente, dia a dia, lá no teu quarto, em casa,
por exemplo, no teu quarto, pronto, pode ser. Diz? Não ficar tempo demais no telemóvel. Obrigado, estás a ajudar-me, estás a ver? É isso mesmo. Olha, isso é uma mensagem para quem? É para ti? É só para ti? Não, para não. A mensagem é para os jovens que estão aqui, é para as pessoas grandes, não é? Para toda a gente, isso mesmo. Às vezes ficamos tempo demais no telemóvel. E às vezes, sabes uma coisa? Até estamos no telemóvel quando estamos em culto. Que coisa triste, pá. Não devia de ser, não é? Mas é isso que às vezes acontece. Estamos distraídos com outras coisas. Pois é. Olha, deixa-me só terminar aqui. E olha, uma coisa importante. Nunca vás para um lugar onde Deus não diz para tu ires. Abraão é uma pessoa muito importante na história. Ele é um grande amigo de Deus. Mas sabe uma coisa? Abraão também falhou. E nós temos que estar atentos, atenciosos, atentos para que nós tenhamos cuidado para não desobedecer ao Senhor. Vocês sabem o que é que o Senhor Deus nos pede? Faz sempre o que Deus te pede. Sempre. Não é só algumas vezes. Às vezes não vamos conseguir, mas temos que estar esforçados para nós podermos fazer sempre o que Deus nos pede. E eu espero que isso seja uma coisa que nós, hoje, possamos dizer ao Senhor Deus: Senhor Deus, ajuda-me a fazer sempre o que Tu me pedes. Ajuda-me a não estar tempo demais nas coisas que não são boas. Ajuda-me a não ter amigos que não me ajudam. E, acima de tudo, ajuda-me a eu poder fazer somente o que Tu queres. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque apesar de tentarmos traduzir de forma simples para estas crianças, ao segundo domingo, estas mensagens, Senhor, nós sabemos que elas são para todos nós. Talvez todos nós esta manhã precisemos de ouvir a ordem do sai já, de alguma coisa que esteja a acontecer nas nossas vidas, ou de algum lugar onde nós estamos, talvez alguma rede de amigos, talvez alguma coisa em que estamos envolvidos. Senhor, ajuda-nos. E ajuda-nos também a perceber que o nosso caminho dia a dia, no intervalo entre um domingo e o outro, nós temos que construir altares, momentos em que nós nos dedicamos ao Senhor, também momentos em que nós servimos o próximo. E, acima de tudo, ajuda-nos para que nós não acrescentemos à Tua ordem aquilo que nos interessa, Senhor. Nós Te pedimos que nos ajudes nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém.